Bem, nós vamos analisar então a partida de Victor Korchnoi, nosso vice-campeão mundial de xadrez. Estamos trabalhando algumas matérias sobre ele. E Petrosyan, ex-campeão mundial de xadrez, partida jogada em 1980, válida na classificatória para o Campeonato Mundial de Xadrez. Korchnoi teve a felicidade de se classificar e disputar o título na época com Anatoly Karpov. Nós veremos então um gambito da dama. Sigamos. C4, E6, cavalo C3, D5, a resposta das pretas diante de uma possível variação da abertura chamada inglesa, abertura inglesa caracterizada por essa situação. O avanço do peão lateral C4 e o cavalo em C3, por exemplo. Mas as brancas optam pelo gambito da dama. O gambito da dama caracterizado por essa posição, o peão central D4, o peão branco em C4, certo? Mostram a proposta branca de avançar ao centro a partir do flanco dama. Essa é uma proposta do gambito da dama. A palavra gambito se refere justamente ao sacrifício provisório do peão em C4, pois as pretas podem capturar o peão e as brancas podem optar em retomar imediatamente com dama A4 cheque ou seguir desenvolvendo as peças para tentar capturar o peão mais adiante. Uma abertura clássica, uma abertura fundamental do xadrez. Cavalo F6, cavalo F3, bispo E7, bispo F4. As brancas optam por essa variante com bispo F4. O mais convencional é bispo G5, pois o bispo pressiona o cavalo em F6 e sempre existe a possibilidade da troca bispo captura cavalo F6, C captura peão de D e as brancas fazem pressão sobre o centro a partir da casa D5. Mas as brancas optam por bispo F4, aí na verdade o bispo fica em uma diagonal bem livre, pressionando o ponto C7. Roque E3, tudo teórico, tudo bem jogado. B6. A variante preta com B6 se caracteriza com o fianqueto do bispo preto da casa B7. E geralmente também as pretas pretendem atacar o centro, contra-atacar o centro, com lance peão em C5. Então essa é a proposta das pretas, a estratégia de jogo das pretas é jogar o bispo em B7 e geralmente nessa abertura, a partir do fianqueto do bispo em B7, chama-se fianqueto, essa estrutura do bispo em B7, avançar com o peão em C5. Peão captura peão, as brancas optam pela troca, certo? Tudo normal, peão captura peão, bispo D3. Considerada a melhor diagonal para o bispo, a mais livre, ataca pontos importantes, ponto H7, geralmente a melhor diagonal para o bispo nessas posições. Bispo D7, conforme comentado, H3, permitindo a saída para o bispo. Esse bispo está bem posicionado. Caso as pretas jogassem cavalo H5, as brancas teriam dificuldade em manter seu bispo e teriam que permitir a troca do cavalo pelo bispo. Então, se precavendo em relação a isso, jogam H3. C5, conforme combinando, conforme comentamos aqui, segue o contra-ataque preto ao centro. As brancas jogam roque, cavalo de BD7, e as brancas optam por dama C2. Vejam aqui a situação estratégica do plano em uma partida de xadrez. As brancas podem jogar peão captura peão, D captura C5. As pretas geralmente jogam B captura C5, mantendo o centro muito forte, né? Peão captura peão, peão captura peão. Então as pretas têm o centro, um centro flutuante de peões, enquanto as brancas fazem em geral a estratégia de jogar dama na segunda fileira e aí centralizar as duas torres pressionando o centro, colocando à prova esse centro flutuante de peões das pretas. As pretas aqui também podem jogar cavalo por C5, é uma possibilidade, mas esse peão fica um pouco fraco, não muito,
Mas, sobretudo, a casa D4 para o cavalo parece muito interessante, embora as pretas tenham também a casa E4 sob controle, certo? Mas vejam que a casa D4 parece muito forte para o cavalo branco. Eventualmente também podemos passar para F5, fazendo possíveis ataques ao rei negro, ok? Então essa posição que as brancas optam por permitir que as pretas ganhem espaço na ala da dama. C4, o recuo das brancas bispo C2. Vocês percebam que as pretas têm um posto avançado aqui na ala da dama. Elas têm 3 peões na ala da dama contra 2 peões. Elas vão atacar pelo flanco dama com seus peões, com sua massa de peões, pressionando as brancas. Por contrapartida, as brancas vão atacar o centro, pois tem mais peões no centro. As pretas têm 1, as brancas têm 2 peões. Então aqui, a partir desse momento, as brancas têm o plano de atacar o centro, as pretas o plano de atacar na ala da dama. Percebam como o xadrez é um jogo em que, na maioria das posições, nós trabalhamos no nível da probabilidade e da intencionalidade. Aqui não existe uma verdade absoluta nessa posição. Existem intenções. E as intenções elas só são concretizadas a partir de sua efetivação. Então, a partir das intenções do plano de jogo, ambos os lados se posicionam conforme suas determinadas intenções. Mas numa posição como essa não tem uma verdade absoluta, não tem como dizer esse é o melhor plano para as brancas, esse é o melhor plano para as pretas. Essa é uma chamada posição dinâmica. Posições dinâmicas são as quais nós trabalhamos no nível da probabilidade e da intencionalidade, em que, não havendo uma verdade absoluta, nós trabalhamos no nível de intenções e colocamos nossos planos à prova. Ok? Na sequência, nós continuaremos a análise no próximo vídeo.